Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra Sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí de onde você estiver, seja pelo nosso aplicativo, seja pelo site, seja pelas nossas redes sociais. Bom dia para todos, né? É um prazer poder contar com a companhia de todos vocês aqui na nossa rádio e TV Semear. Olha, hoje nós vamos ter uma aula, né? Mais uma aula do sábado, e nós vamos ter 3 aulas falando sobre a vida familiar do servo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco voltado para a área financeira, tá bom, meus irmãos? Falar um pouco sobre a questão da área financeira, como o sustento chega no obreiro e como deve ser administrado essas finanças. Claro, vamos precisar falar da fonte, né, desse sustento, de como esse sustento ele chega, né? Então, no obreiro, tá bom? Então, já convido você que vai nos acompanhar, se você pode, já manter a sua Bíblia aberta aí, enquanto eu dou aqui o meu bom dia para a irmã Diva, para o irmão Duílio, né, que nos acompanha nessa manhã, já estão ligados com a gente. Então você já, se for possível, já abre a sua Bíblia aí, já deixa prontinha para a gente conferir os textos que nós vamos mencionar aqui na nossa aula, para que você possa sair daqui bem entendido do que nós vamos então falar, né? Se você aprovar ou não aprovar, isso não é o que está em pauta aqui. Está em pauta que você entenda o que nós vamos falar. Entendendo, aí você decide o que você vai fazer com esse entendimento. Se o entendimento é bom, você aproveita. Se não é bom, você joga fora. Mas esse entendimento você precisa ter, e eu vou fazer de tudo para que você entenda de fato o que nós temos aqui como lição. Então, a vida familiar do servo de Deus, seu sustento e finanças, ou seja, a administração das suas finanças, né? Essa parte que eu acredito seja importantíssima, né, para todos nós. Essa lição, ela é pensada prioritariamente nos pregadores, né? Ela é pensada nesse sentido, inclusive foi elaborada para um encontro de pregadores, né, para falar sobre o tema, mas acreditamos que esse tema e essa lição seja uma bênção para todos, né? Então a nossa intenção é focar no sustento e nas finanças do pregador para o bem de sua família e também da igreja. Então, acredito que se nós alcançarmos esse objetivo aqui, vai estar realmente, vamos estar muito bem, né? Vamos estar muito bem. Então, começando aqui a nossa transmissão deixa eu ver aqui. Nossa transmissão hoje não temos a aula na nossa web rádio. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com ela. Ver se mudou alguma coisa. Deixa eu fechar aqui, ver se eu consigo conectar. Sim, sair aqui. Se eu consigo conectar a rádio, não consegui na primeira instância. Tem uma vida aqui, Rádio Carre.
Mensagem aqui que eu não estou conseguindo identificar. Ok, conectando. Não está conseguindo conectar. Vou olhar aqui meu painel como é que está. Tá ok, mas ali não está chegando minha devida transmissão. Mas bem, a nossa aula ela segue aí na live. Não está conectando não. Então seguimos com a live. Você acompanha, né, nossa live e você vai poder participar com a gente, tá bom? Todos vocês que estão ligadinhos, já pega seu material aí para você estar acompanhando. Lembrando que essa aula, gente, a de semana passada e a de hoje estão fora do site ainda, tá? A lição 6 não foi para o site e a 7 de hoje também não, mas vão, tá bom? Bom, a ideia é colocar todas as lições no site, o vídeo, a lição e também o PDF, para que você possa baixar o PDF e depois dar uma lida de novo, compartilhar, sei lá. Então, tudo isso vai estar à disposição dos irmãos. Eu só peço que você que está no nosso site, né, se inscreva no site, para que você possa compartilhar, comentar com a gente aqui. Você está mais inteirado com a gente, também contribuir para o crescimento desse trabalho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar, pronto. Fechou. Então, você poder contribuir também com nesse aspecto, né? Nesse aspecto Você sabe que a gente termina, de alguma forma, trabalhando para que mais e mais pessoas alcancem, recebam, né, a palavra de Deus. Então, quando você se engaja com a gente, né? Já compartilha com outros, sabe, isso faz muito bem para o nosso objetivo, que é fazer com que a palavra de Deus chegue para outras pessoas. Amém? Bom, sem delongas, vamos direto para a nossa aula. Pergunta primeira é como administrar, a gente começa pela fonte, né? Como administrar as finanças da congregação? A primeira coisa que nós precisamos pensar foi uma coisa que a gente não foi, provavelmente, muito de nós não foi instruído com relação a esse quesito, no que diz respeito à igreja, como administrar as finanças da igreja. E aí é possível a gente ver essa fragilidade a partir do momento em que o irmão vai ao púlpito para fazer a leitura e o que ele vai falar. Então, aí você já tem a ideia de como é administrada as finanças da congregação. Às vezes, a pessoa que vai lá fazer a leitura, ele não sabe nem exatamente como é usada as finanças, ele não tem conhecimento. E aí ele vai lá e fala uma coisa, e às vezes o barco está indo para um lado e ele está remando para o outro, né? Então, alguma coisa assim. Então, sustentando o evangelista, nós não podemos negar que hoje existem muitos homens corruptos que usam a piedade como fonte de lucro. Como Paulo nos alerta aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 5, né? Mas é lamentável e vergonhoso quando igrejas de Cristo usam esse mesmo versículo como um pretexto para não dar o devido sustento a irmãos piedosos que estão os alimentando com a palavra de Deus. Aqui já cabe comentário, né, irmão? Quanto as pessoas estão aí extorquindo o dinheiro dos outros, né? Fazendo mau uso do dinheiro. Eu vi esses dias, então, até falando aqui a nível de Brasil, eu vi esses dias um grande líder aí do mundo religioso se levantando contra o final da escala 6x1. Há uns meses atrás, ele exibiu um carro de 1 milhão de 500 milhões de reais, 1 milhão de reais, sei lá. Ele comprou um carro nesse valor. Ele que é pastor
pastor presidente de uma grande denominação aqui no Brasil. E aí ele se levantou contra a escala 6x1. Provavelmente ele deve ser a favor do governo da Argentina, que está aí aprovando um projeto que aumenta a carga horária do trabalhador para 6 horas, para 12 horas trabalhadas, né? Então, nós estamos vendo aí no projeto do governo da Argentina a volta da escravidão, né? A volta da escravidão. E certamente, né, esse pensamento, ele não está distante da Igreja de Cristo. No meio dos irmãos, no meio da comunidade, a gente vai encontrar irmãos que também pensam a mesma coisa. Que não deve ter final da escala 6x1, são os mesmos, irmãos, que não concordam com o sustento de obreiro. São os mesmos que não concordam que a igreja tem um obreiro sustentado, né? Então, essa mentalidade não combina com o que nós temos aqui no projeto de Deus. Deus, ele fez um projeto perfeito. O projeto de Deus, desde o início, ele tem a obra dele para ser feita, e ele tem os seus trabalhadores, e ele tem o sustento para os seus trabalhadores. Sempre foi assim, desde o início. Então hoje nós temos uma grande parcela da Irmandade que nega esse sustento. Eles dizem, não, é só explorar a igreja. Então, esse argumento não tem sustentação bíblica. Por mais que ele seja bem elaborado, ele não vai ter sustentação bíblica. Então, a gente já começa por aí, tá bom? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Elmo. Bom dia, irmãos e ouvintes. Mais um dia e de volta em casa para a glória de Deus. Amém, irmão. Que bom, né? Que bom. Depois de uma semana longe, né? Agora está em casa, tudo de bom, né? Bom dia, irmão Valdizan. Gratidão por Deus. Mais um dia. A Deus por mais um dia. Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Então, a gente começa desfazendo essa conversa, né? A gente já vê que, de partida, a gente já tem um ponto aqui que deve ser bem anotado, né? Bem anotado. As pessoas não sustentam obreiros, não contribuem com obra nenhuma, só pensa em prédio, só pensa em ar-condicionado, só pensa em coisas, né? E a gente vai falar disso também. Então, uma congregação se inicia entre uma população, uma comunidade, assim. Quando aqueles que receberam o evangelho se batizam e mostram sua apreciação pelo trabalho, pelo evangelho, pelo trabalho do pregador, e resolvem então sustentar o obreiro. Isso aí é uma consequência natural, irmão. Isso é algo natural. Eu estou aqui evangelizando. Quando um grupo de pessoas se convertem, eles começam a contribuir. Quando o número chega a determinada quantidade de membros, aqueles membros, a contribuição deles já garante o sustento para que aquele obreiro ele tenha mais tempo para evangelizar outros e também para alimentar os que já aqui estão, né? Então o trabalho cresce. O que acontece? A partir do momento que essas pessoas se batizam e começam a se reunir como igreja, eles começam também a pensar no sustento do seu evangelista. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 4 ao 7, de acordo com a minha leitura, minha apostila aqui, diz assim, não levem bolsa, isso é Jesus falando para os seus discípulos que ele estava enviando ali naquela missão. Diz, não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e acumprimentem-nos no caminho. Versículo 5. Em qualquer casa em que entrarem, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali alguém que promova a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comendo e bebendo do que lhes for
que lhe oferecerem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Isso é palavra de Jesus para os seus discípulos. Isso é palavra de Jesus para os seus discípulos, fazendo uso, inclusive, do próprio Velho Testamento, né? Então, Jesus é o primeiro a dar essa partida. Obviamente, é mais fácil sustentar um único pregador como Paulo, Timóteo, Tito e Barnabé. Mas os evangelistas casados também devem receber um salário de acordo com as necessidades de suas famílias. Aí são coisas, meus irmãos, são coisas que, vamos dizer assim, olha, se você vai trabalhar numa empresa, você é um eletricista, certo? Certo. Você vai trabalhar numa empresa, você é eletricista, você é casado, ok. Você é solteiro, ok. A empresa não quer saber disso. Ela paga o mesmo salário tanto para o casado como para o solteiro. A igreja, via de regra, ela também faz isso, né? Ela passa a regra. O salário é tanto. E aqui vale uma crítica para as organizações missionárias, né? O salário é tanto. Então, nós tínhamos um missionário aqui, nós tínhamos um pregador, falando da igreja, né? Nós tínhamos um pregador aqui que nós pagava tanto para ele, porque que nós vamos pagar mais por você, né? Aí aquela questão da comparação, né? Uma família composta de um casal e mais 2 crianças foi convidado para trabalhar com a igreja. Uma família que é composta de um casal e 2 jovens. Eu estou colocando aqui tudo igual, né? Então, as necessidades desses casais são diferentes. As necessidades são diferentes. Mesmo seja o mesmo tanto de pessoas, mas a necessidade é diferente. Agora, se a configuração for para 3 pessoas, 3 crianças, digamos que entre as 3 crianças nós temos do sexo masculino e do sexo feminino, aí a coisa já muda, irmão. E se forem de adolescente para jovens, sim, aí a coisa já muda de novo. Primeiro, porque se você tem uma família, vamos começar por aí, então a família que tem jovens, são homens e mulheres, você pode até dividir, você vai precisar de uma casa no mínimo com 3 quartos, né? Porque é um para os meninos e outro para as meninas e outro para o casal, né? Então, no mínimo, a casa tem que ter 3 quartos. As necessidades desses jovens e adolescentes é diferente das criancinhas. Pensa sobre isso, né? Criancinha. Então, os custos para se contratar uma família, ela varia muito. Não é simplesmente dizer é tanto. Se a igreja não tem condição, a igreja vai pagar o que ela tem condição de pagar. Agora, se chegar uma hora que a igreja tem a condição de oferecer algo melhor, é claro que a igreja deve oferecer algo melhor. Como também nenhum pregador deve impor-se sobre a igreja e dizer, não, eu só vou se for por tanto, ou então você tem que me pagar, ou coisa parecida. De jeito nenhum. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um amor pela obra do Senhor. E tenho uma necessidade, e aí eu estou dentro da minha casa, eu estou na minha cidade, fazendo um trabalho dentro das minhas condições, eu estou em Sarandi, estou fazendo um trabalho aqui em Sarandi, dentro dessas condições que vocês sabem, né? Estou tocando. De repente alguém me chama e diz assim, ô irmão Valdzan, você não gostaria de vir aqui ajudar a gente na igreja, sei das quantas? E aí vai ter que levantar toda a situação, assim, eu vou morar onde, né? Como é que vai ficar a questão do deslocamento? Como é que vai ficar essa coisa toda, né? Então isso aí vai representar o quê? Custo, né? Vai representar dinheiro. Então isso aí pode fazer com que a coisa ganhe uma configuração diferente. Se paga o sustento para um obreiro que já mora na cidade, é um custo. Se você vai pegar um obreiro que mora num lugar para levar para outro lugar, é outro custo. Entende? Então essa sensibilidade a gente tem que ter,
tá bom? Tem que ter. Então, aqui no texto inicial, a gente já viu que Jesus ele apontou para a necessidade do trabalhador ser sustentado. Aqui você tem também uma outra indicação na lição que fala que a igreja ela pode optar por ter um pregador que seja solteiro, que seja ele sozinho. É claro, quando você opta por isso, você também está correndo, tem que entender que você está limitando o trabalho do evangelista, ou seja, aquele evangelista ele não pode fazer determinados trabalhos. Como assim? Exemplo, visitar as mulheres, ele não pode dar estudo para as mulheres, né? Por quê? Porque para fazer isso ele vai precisar de uma companhia, ele não vai poder ir sozinho. Quem de nós não conhece uma história de um irmão que começou a evangelizar uma senhora e terminou se envolvendo com ela e aí a bênção virou maldição? Quem é de nós que não conhece uma história dessa? Então, tá dado aí, né? A ordem que o Paulo dá, o direcionamento que Paulo dá com relação aos trabalhadores do reino é o seguinte: assim também o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Isso incluindo os evangelistas casados. Então, se a igreja contratou um irmão, um casal para vir servir na igreja, aí ele pensa assim, o irmão, vamos pagar tanto para o irmão. Sim, mas tem a irmã. Ou você quer, como acontece muito hoje em dia na igreja, está acontecendo muito, contrata um irmão para vir fazer o serviço e a esposa do irmão vai, se ela quiser ganhar um dinheiro, vai ter que trabalhar, caçar um emprego, não sei das quantas. E tem muitos irmãos que concordam com isso. É verdade, verdade. Acho que isso é certo. Não é certo, não. Se não tem como fazer, é uma coisa, mas isso não é o certo. Então, incluindo aqui os casados, quando você contrata um jovem para servir a igreja, é um custo. Quando você contrata um casal, é outro custo. Ok? Porque mesmo, digamos, que a igreja ela não está custeando a esposa, vamos dizer assim, esse casal concorda. Mas a igreja vai querer que a esposa assuma a responsabilidade do lado do esposo, como tem que preparar o encontro das mulheres, tem que preocupar com a aulinha das crianças. Quer dizer, ela não está ganhando nada para isso. A igreja não se dispôs a dar nada para ela, mas quer dela o serviço dela. Por quê? Porque ela é esposa do evangelista. Isso não pode existir. Isso aí é algo que não existe. Então, se você quer que alguém trabalhe para você, você tem que pagar. Agora, se a irmã voluntariamente ela se dispõe a fazer alguma coisa, aí é outra coisa. Mas parte do princípio de que se o casal está sendo chamado para servir a igreja tem que considerar sustentar o casal, não é só o marido. Então, no início, o orçamento do evangelista ele pode até ser apertado. A igreja está começando, trabalho novo, então aquilo que eu falo, o trabalho ele vai crescer, e à medida que o trabalho vai crescendo, as coisas vão melhorando, né? Quando a igreja tiver cerca, vamos dizer assim, de 10 famílias, a igreja tem 10 famílias, certo? Então, quando a igreja chega a um total de 10 famílias, aquelas 10 famílias têm condição de pagar para o seu evangelista um salário na média do que ganha todos os outros, as 10 famílias. Então, as 10 famílias estão trabalhando, todo mundo está contribuindo direitinho, faz a média, né? E aquilo vai ser o sustento do obreiro. Entende, irmão? Tem que ser, pelo menos tem que estar na média. O obreiro está numa congregação pequena e todo mundo ganha um salário mínimo. Então, o obreiro não pode esperar ganhar nessa congregação mais do que um salário mínimo, se tem 10 famílias. Então, pelo menos um salário mínimo
Isso aí eu estou colocando, você sabe, o que tem por trás. Aquela ideia de que cada um está ofertando pelo menos 10%, certo? Cada família está ofertando 10%, então 10% de cada família ofertando vai dar 100%. Vai dar um salário, então vai dar para pagar um salário também para o obreiro. Igual. Não sei se eu estou me fazendo entender, se está difícil. Espero que vocês estejam compreendendo. Bom dia, irmã Cris. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida, lhe ajude a crescer cada dia mais nessa graça que é a palavra de Deus, né? Então, chegando, vamos aumentando de acordo com o crescimento da igreja. Então, Paulo exorta as igrejas da Galácia dizendo o seguinte: quem está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com seu mestre. Ou seja, aquela igreja que está sendo instruída, está sendo abençoada, alimentada, tem que sustentar, compartilhar a bênção com aquele que está se esforçando para ensinar, né? Então, a versão da Bíblia, como é que é? A palavra de Deus para todos é uma versão da Bíblia que existe por aí, né? Expressa isso da seguinte forma: aquele que está aprendendo a mensagem de Deus precisa compartilhar o que tem com aquele que o ensina. Né? Essa tradução aqui é parecida com a tradução da Bíblia Viva, né? Bem literal, zona assim, né? Então, serve muito bem para nós estarmos entendendo o que é que ele está dizendo, né? Então, se você está recebendo, está sendo abençoado, então você tem que pensar que essa bênção tem que compartilhar com os outros. Então, isso aqui é a gente falando primeiramente sobre a questão das finanças da igreja. Primeira coisa, o dinheiro da igreja deve servir para sustentar o obreiro. Olha o foco que nós estamos dando aqui, né? Que é a questão do evangelismo, né? O evangelista, a igreja precisa custear o evangelismo. Então, uma pessoa está ali na frente, que é o evangelista, que vai se desdobrar para fazer esse trabalho. Então, a primeira coisa que a igreja tem que pensar quando ela se organiza financeiramente é no sustento do seu obreiro. Segundo ponto, né? Que faz parte da administração das finanças da igreja. Em primeiro lugar, é o evangelismo, e em segundo lugar, é a ajuda dos seus membros carentes, pessoas carentes na igreja. Então, quando uma igreja tem membros que não têm comida ou roupa, aqueles que têm o suficiente os ajudam a suprir sua necessidade, ok? Então, o irmãozinho está passando fome, o irmãozinho não tem roupa para vestir, vamos orar por ele, vamos fazer uma campanha de oração? Não, a gente vai orar também, mas a primeira coisa a fazer é suprir a necessidade material do irmão. Se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão necessitado, mas lhe negar compaixão, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é 1 João 3,17. Então, se uma pessoa está precisando de pão, tem que dar pão. Aí depois você conversa com ele e vê outras possibilidades, mas de cara tem que dar o pão para a pessoa comer, né? Muitas vezes, irmão, leva o irmão na prefeitura para arrumar como é que é? Um auxílio aí do governo para ele, um Bolsa Família, não sei o quê. É a mesma coisa de alguém dizer assim, não, os pobres não merecem receber um bujão de gás. Mesma coisa. A igreja diz, não vamos ajudar ele não, vamos levar ele na prefeitura. E tem uns que são mais ousados, não, em vez de a gente dar o peixe, vamos dar a vara. Sim, mas o indivíduo está morrendo de fome naquela hora, talvez ele não consiga nem sustentar a vara, então dá o peixe e ajuda ele a pegar a vara e pescar. Será que eu estou meio tentando a ideia, ou vocês concordam com isso? Em Atos 4:32,
bem no início da igreja, a palavra de Deus diz o seguinte: todos que creram, era um só o coração e a sua mente. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma do que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. A gente tem umas ideias. A gente tem umas ideias de igreja verdadeira, igreja, mas na prática a gente nega tudo isso. A gente não sabe bem, como nós estamos falando de finanças aqui, muitas vezes a gente não sabe nem administrar as finanças da igreja. Irmão, tem que ofertar porque nós temos que pagar a conta de luz. Tem isso a ver com prioridade. Terceiro lugar, a igreja precisa pensar que o dinheiro dela é para também apoiar os presbíteros. Isso está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Uma vez que o evangelista tenha capacitado a igreja a tal ponto que presbíteros sejam nomeados, a igreja deve apoiar aqueles que se dedicarão em tempo integral ao ensino. Aqueles presbíteros que se desdobram, se debruçam sobre a palavra para estar preparando, para estar ensinando a igreja, devem ser remunerados. E a palavra de Deus vai para além, né? Os presbíteros que governam bem são dignos de dupla honra, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Pasmem vocês, né? Nós ainda vemos muitos irmãos dizendo, não, que a igreja não tem que ter obreiro de tempo integral, que a igreja não tem que pagar ninguém. Ainda temos pessoas desse tipo. Temos sim. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto ele debulha o trigo. E o trabalhador merece o seu salário. Seria tão bom, né, se a gente, ou melhor, é tão bom quando a igreja ela se alegra em apoiar um obreiro da igreja, seus presbíteros. É bom, né, irmão? O que a gente faz com o dinheiro da igreja? O que é feito com o dinheiro aí da sua congregação? Você tem ideia? Né? As decisões sobre dinheiro na sua congregação, como são feitas? Quais são os pontos que são apontados como necessários, né, à aplicação do recurso? Na nomeação de presbíteros, o evangelista pode se tornar, inclusive, um deles. O evangelista pode se tornar um deles. E isso aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele quando instituíram o presbitério lá em Roma, ele é listado ali como um dos presbíteros. Mas se não, é o caso do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele estabeleceu a igreja, ele constituía o presbitério, como é o caso lá de 14:23 de Atos, mas ele mesmo não fazia parte. O evangelista pode planejar, iniciar novas congregações e comunidades. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Ele, quando a igreja chegava ao ponto de ter o seu presbitério, então ele seguia adiante estabelecendo outras congregações, né? Outras congregações. Esse é o trabalho que nós, como evangelistas, devemos pensar. Olha, eu vou trabalhar com a igreja 5 anos. E nesses 5 anos eu vou trabalhar para que os homens que aspirem para esse ministério, eles possam estar capacitados para se tornar os presbíteros da igreja. Chegou a esse ponto, elege-se o presbitério e tudo mais, deixou a igreja, vamos dizer assim, redondinha, pronto. Ali o evangelista ele pode arrumar as malas e ir para outra cidade, trabalhar para começar outra congregação. Eu acredito, claro,
que num momento desse, a própria congregação que ele está aqui, que é o ponto que vamos falar agora, ela vai ter iniciativa de sustentar aquele evangelista que agora está fazendo aquela missão ali, para que ele desenvolva aquela missão ali, ok? Terminada aquela missão ali, outra vez, o ciclo continua. Então, enviar evangelista para outras comunidades. Então, esse evangelista que começou o trabalho aqui nessa congregação, já estabeleceu o presbitério, a igreja está arrumadinha, ele agora é hora dele partir para outra, certo? Então, quando a igreja pagar os seus próprios presbíteros que trabalham, né, pregando, a igreja poderá financiar o envio de evangelistas para outras cidades, né? Para que lá também as pessoas possam ouvir o evangelho e possam assim também crer em Jesus e serem salvos, né? O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 10, né? Cadê? Capítulo 10, versículos, vou até anotar aqui, 13 ao 15. Capítulo 10, versículo 13 ao 15. Ele diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 13, o 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, a pessoa vai enviada por outros, né? Esse é o processo. Esse é o processo. Então, o ciclo, você vê que ele vai se repetindo, né? Vai se repetindo. Uma congregação é estabelecida e já com a mentalidade de estabelecer outra, que vai estabelecer outra, que vai estabelecer outra. Entende como é? Você percebe que no nosso processo alguma coisa errada não foi feita certo? Não foi feito certo. Porque nós temos hoje congregações que estão há 40, 50 anos e que não tem um plano missionário, que não tem uma visão de expansão, nem no bairro, nem na cidade, e nem na região, lugar nenhum. Estão ali só pensando em construir um prédio. Uma vez que a oferta tenha sido usada com o propósito autorizado por Deus no Novo Testamento, cada congregação, de acordo com o seu orçamento, pode usar o restante. Observa, meus irmãos, o restante, a sobra. Sobrou esse dinheiro aqui, que nós já mandamos o dinheiro da missão, já mandamos o dinheiro dos necessitados, já pagamos os nossos presbíteros, está sobrando esse valor aqui. O que é que faz com esse valor? Então, quando sobra, né, esse restante da oferta, ele pode ser usado para outras finalidades, incluindo a construção ou o aluguel de um prédio. Você entende como é que está a ordem? Vamos colocar o negócio em ordem. É a questão de organizar. Ninguém peca por fazer ou não fazer alguma coisa, vamos dizer assim, mas quando a gente pensa sobre as coisas de Deus, sobre finanças no reino de Deus, Deus já deixou o direcionamento. Aí pode você concordar, você discordar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu quero que você entenda isso. Existe uma ordem para as coisas, existe uma organização deixada por Deus. Então, como é que uma igreja vai iniciar se ninguém for pregar? E como é que alguém vai pregar se não tem quem custeie esse... De cara, alguém pode dizer assim, eu tenho dinheiro, eu vou com o meu dinheiro. Bem, glória a Deus, tomara que tivessem todos os missionários, todos os evangelistas tivessem condição financeira de fazer a obra sem precisar de ajuda de ninguém. Amém, seria uma bênção talvez. E eu até penso que nem seria uma bênção. Por quê, irmão? Quando a gente
contribui, quando a gente oferta e quando a gente sustenta um evangelista, a gente se sente parte, a gente se edifica, a gente se estimula. Quando não, é tipo assim, quando os missionários vieram dos Estados Unidos, vieram custeados pela igreja de lá, certo? Certo. A igreja daqui, olha, ficou muito cômoda, não fez nada. E esse espírito parece que ficou na igreja, ao ponto da igreja se tão acomodada que ela prefere continuar fazendo a coisa errada a fazer a coisa certa. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o meu ganho. Vamos lá, então. Então, a igreja pode pegar esse dinheiro que sobra para alugar um espaço, para construir um prédio, mas tenhamos cuidado para não invalidar os mandamentos de Deus a respeito do propósito da oferta. Por exemplo, gastando-a em outras coisas. Seria semelhante a uma família gastar todo o seu dinheiro com a hipoteca e não ter o suficiente para comprar comida. Lembremos-nos de que quando o apóstolo Paulo não recebeu o devido sustento da igreja a qual ministrava, ele os admoestou dizendo: roubei outras igrejas recebendo salário para servir vocês? Gente, isso aqui é uma discussão que vai bem longe, né? Vai bem longe, porque a palavra de Deus, olha, essa lição que nós temos hoje aqui, ela não fala só para você, não, fala para mim também. Então tem muita coisa que está aqui que vai batendo em mim. E certamente tem coisas que vai bater em você. Mas eu e você não podemos rejeitar a palavra de Deus só porque está indo contra aquilo que eu penso. Não. A gente precisa observar o que a palavra de Deus está dizendo e, se necessário for, fazer a mudança, irmão. Fazer a mudança. Mudança começa no próprio pensamento. Como é que eu penso isso? Então é preciso que a gente faça isso, tá bom? Lembremos-nos de que quando o apóstolo Paulo não recebeu, ele chegou lá e disse: olha, tá vendo isso aqui? Agora, voltando os olhos diretamente para o obreiro, como ele administra esse dinheiro que chega até ele vindo da igreja? Como é que ele vai administrar? Vamos dividir em 7 pontozinhos, né? Primeira coisa, o obreiro, ele precisa trabalhar. Então, vamos pensar assim, independente de qualquer coisa, o obreiro precisa trabalhar. Seja na igreja ou em um emprego secular, para ser digno do seu trabalho. Então, a pessoa está trabalhando, ele trabalha, ele é digno do seu salário. Isso aí é batata, né? Se está trabalhando na igreja, é digno do salário pago pela igreja. Se está trabalhando numa empresa, é digno do salário que está trabalhando para receber, né? Então, o certo é que a pessoa precisa trabalhar. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 10, o apóstolo Paulo disse: pois quando ainda estávamos com vocês, já lhes dávamos esta ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E a gente que estava ali se ocupando em estar na casa dos irmãos, o tempo todo na casa dos irmãos, porque havia ali aquela ideia de que Jesus já vai voltar e tudo mais, e tinha gente que não queria trabalhar, não. E estava explorando os outros, né? Estava explorando os outros. E o apóstolo Paulo vai se levantar contra isso. E vai dizer: para aí, se alguém não quer trabalhar, e também não coma. Bem assim, né? Bem diretão também o apóstolo Paulo, né? Teve esse negócio de mais ou menos não, foi direto. Então, se alguém não quer trabalhar, que não coma, né? Então tá. Bom dia, Sérgio. A paz de Cristo, meu irmão. Então, segundo lugar, faça um orçamento. Né? Faça um orçamento. Deixa eu ver aqui. Estamos com a família do irmão Paulo Mendes, em Juiz de Fora, nesses dias de fevereiro. Peço que orem por ele no tratamento
ecológico que inclui, que iniciou esse mês. Bem, irmão, vamos sim colocar o nome dele, é Paulo Mendes. Deixa eu anotar aqui logo, que a gente não anota e corre o risco de esquecer, né? Deixa eu pegar aqui o bloco de notas, a gente já anotar aqui. E orações. Aqui, Paulo Mendes. Tá aqui, tratamento oncológico. E tratamento pronto, já está anotado aqui, irmão Sérgio. Vânia, cheguei agora, bom dia, e vamos que vamos, amém, é isso. Então, passamos então, recebeu, você tem o salário, tem o sustento, né? Então, a recomendação é, faça um orçamento. Faça um orçamento. E, de repente, você não é obreiro, mas você é trabalhador, assim como eu, fazer um orçamento. Planejar as coisas, colocar no papel ali direitinho. Não importa quanto você ganha. Você precisa saber quanto tem para saber que tipo de despesa pode arcar. O Lucas, no capítulo 14, versículo 28, Jesus, ele falando ali a questão do discipulado, ele diz assim: pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o custo, para ver se tem com que terminar? Aqueles que não fazem um orçamento sempre gastam demais e acabam se endividando, né? Olha, isso é interessante, meus irmãos. Eu posso falar com propriedade sobre isso, tá bom? Para nossa meditação, Romanos, que nossa mente seja transformada pela palavra. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Obrigado, Vânia. Que Deus abençoe, minha irmã. Vamos falar do terceiro ponto. Terceiro ponto diz: ofereça sua contribuição a Deus, ou seja, separe a sua oferta. Entende? Uma coisa boa, quem trabalha mensalista, CLT, e falava do ofertante dizimista, né? Eu acho que era isso. Deixa eu conferir bem aqui. Caiu lá no nosso site. Aqui caiu, mas voltou lá, né? Então, o ofertante dizimista. O que acontece, né? A pessoa ela calcula a sua oferta baseado no dízimo, né? Então, é só aquele valor. Agora, a lição ela diz que Deus, né, queria que os judeus dizimassem sob a antiga aliança, certo? Mas, se a igreja está estabelecida sobre promessas superiores, dar apenas 1/10 do que ganhamos a Deus deve parecer uma ninharia. Não é? A gente se exalta aí nessa questão de que nós estamos na nova aliança e não sei o que das quantas, mas quando vamos ofertar, a oferta seja qual for o percentual que você separar para Deus, lembre-se de que ninguém pode forçar o outro a dar uma quantia específica. Entende? A gente tem que ter esse entendimento, né? Claro, tem que ter entendimento de que a gente está numa aliança superior, amém, glória a Deus, mas a gente não pode colocar na nossa mente
a ideia, não podemos colocar na nossa mente a ideia de que fulano tem que ofertar tanto. Ninguém pode impor sobre o outro quanto ele deve ofertar. Isso aí é uma decisão de cada um, né? O texto ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora, esse mesmo que oferta esse pequeno valor, vamos dizer assim, ele não pode esquecer que no versículo 6 de 2 Coríntios 9, ele diz que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Então, a gente vai fazer esse movimento, mas todo esse movimento é feito com entendimento. Não é feito aleatório. Não, é feito com entendimento. Bom, providencie, cuide das necessidades básicas da sua família. Você fez o orçamento, você contribuiu para o reino e você agora precisa pensar também que o que você ganha é também para ajudar o próximo. Mas já ofertei na igreja, a igreja cuida. Bom, verdade, a gente já falou sobre isso. Mas tem aquela parte que é nossa, pessoal, né? Quer ver? Você vai ver uma coisa comigo. Olha só. Seja roupa, comida, que fique claro que não estamos falando de roupas de grife. Tem filho de evangelista que quer usar roupa de grife, sapato de grife, celular, iPhone, sabe? É tudo aí nesse nível. Isso aqui, meus irmãos, está fora do que nós estamos falando, tá bom? Se seus filhos não estão satisfeitos em receber o suprir da sua necessidade, querem mais, de repente é hora deles irem trabalhar, não é? Não tá dando não, meu filho? Pois, Agora, também é necessário a gente ensinar os nossos filhos a ficarem dentro do padrão cristão, né? Padrão cristão. E quando eles crescerem, né, tiver o emprego deles, o trabalho deles, eles aprenderem também a valorizar as necessidades e não essas coisas extras, né? De repente o evangelista ele entra no âmbito da vaidade, né? Aí ele nem usa relógio, mas ele compra logo um relógio de 500 de 500 mil reais. Nós já vimos aí pregadores, né? Com relógio de 1,5 milhão, né? No braço. Aí vai, né? Aí vai comprar o calçado, aí não quer comprar aquele sapato simples, quer comprar aquele top dos top, né? E aí os filhos vai na mesma caminhada. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Assim, chega uma hora que o indivíduo está com tantas contas que ele passa a pensar que a igreja está na hora de pedir um aumento para a igreja. Rapaz, brincadeira, né? O cara vai se endividando, e depois tem que pagar o pato da igreja, né? E não é bem assim que a coisa acontece, né? Então, vamos com calma com esse negócio, né? Então, cuidado, né? Às vezes, cadê onde é que eu estava aqui? Às vezes ajudamos aqueles que têm comida e roupas suficientes, o que não está errado. Mas Deus quer que nós concentremos naqueles que realmente não tem nada. Eu vou dar uma roupa para fulano, ele já tem roupa, vou dar essa aqui para ele, é um presente, é o que eu quero dar. Bom, mas o foco prioritário, principal, tem que ser naqueles que não tem nada. Tiago, ele diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições
e guardar-se da corrupção do mundo. Então, aqui quando ele fala visitar os órfãos e viúvos, não é para ir lá ver como é que tá, não, se já morreu, coisa parecida, não. Visitar aqui está no sentido de levar alguma coisa, dar alguma coisa, cuidar daquelas pessoas. Quem são as pessoas? Os órfãos e viúvos. Por quê? Aquele pessoal naquela época, meus irmãos, os órfãos e viúvos mendigavam, né? Se uma criança ficasse órfã, ia ser mendigo. Se a mulher ficasse viúva, ia mendigar. Pode ter certeza, era isso a régua, né? Algo que aprendi com meu pai é que melhor dar em espécie ou dar alguma coisa para a pessoa do que dar dinheiro. E é melhor proporcionar um emprego para a pessoa necessitada do que dar dinheiro sem nenhum compromisso. Por exemplo, vocês estavam aqui ontem, né? Alguém estava pedindo ajuda. Aí eu pedi o contato. A pessoa queria o Pix, né? Mandou já os dados do Pix, né? Manda o Pix aí. Quem pedir Pix é tranquilo, né? Então, o Pix. Aí eu disse, não, manda as informações que a gente vai visitar e tudo. Sumiu. Não deu resposta. Então, é desse padrão que a gente trabalha, né? Comentário do Sérgio. Tenho descoberto que a oferta é uma consequência da comunhão que temos com a igreja, né? Entendo que comunhão é juntar os trapos. Cadê? Deixa eu virar aqui. Entendo que comunhão é juntar os trapos para que nem eu nem você passemos necessidade. Bom, é isso aí. É isso aí, a oferta tem que andar nessa direção aí, né? Então, aí eu estou ofertando, estou passando necessidade, mas os grandões lá da igreja estão trocando de carro todo ano, né? Então, alguma coisa errada não está certo, né? Alguma coisa errada não está certa. Bem, sexto lugar, falando sobre a questão do evangelista e a sua administração, né? Faça uma poupança. Gente, fazer uma poupança é difícil, mas é tão prazeroso. No meio de tantas crises que a gente vive hoje, poupar R$100, R$200 por mês, é louco, né? Quando tá assim com 6 meses de poupança, você olha e diz, poxa vida, olha que eu consegui, né? Só isso já é satisfatório. Então se desafia a fazer uma poupança. Mas, no caso aqui, faça uma poupança com responsabilidade, com compromisso, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? É melhor poupar e ter o suficiente para comprar algo do que pedir dinheiro emprestado e acabar endividado. Ou até pagando juros abusivos, né? Olha, você compra hoje um carro de 40 mil. Pensar assim, né? Você compra um carro de 40 mil hoje, divide em 48 parcelas, você vai pagar na faixa de 75 a 80 mil. Nessa faixa. Ou talvez até um pouquinho mais, né? Se você passar esses mesmos 48 meses poupando, 40 mil, né? Então, 40 mil. Se você passa 40 meses depositando esse dinheiro, que seja R$1.000 por mês, certo? Você vai ter 40 meses, que vai ser 3 anos e 4 meses, né? 40 meses, você vai ter os mesmos 40 mil mais o juro, né? Mais o juro. Se você faz um investimento aí no CDR, alguma coisa assim, CDB, você pode ter até um pouquinho mais. Então, e aí você vai sacar aquele dinheiro e vai comprar à vista. Ok? Porque quando você compra um carro de 40 mil e vai pagar em 48 meses, quando você termina de pagar, aquele carro só vale 20. Porque os anos já passaram, a depreciação, o desgaste e outras coisas. Então, fazer a poupança, porque não é só a questão de comprar coisas, tem também as questões emergenciais, né, irmão? Uma questão de doença, uma questão, sei lá, pode ser uma emergência sua, pode ser uma emergência do vizinho ou do seu irmão, do seu próximo aí.
Para ter o suficiente em período de escassez, às vezes perde o trabalho, fica desempregado. Então, a lição que nós temos aqui vem de Provérbios 6, que fala a respeito do cuidado que as formigas têm de trabalhar no verão para ter o suficiente para o inverno, período em que elas não podem trabalhar. Sétimo lugar, diz assim, ó, sétimo ponto e último, né? Aproveite o resto que sobrar do dinheiro. Aproveite. Aí você pode fazer a mesma coisa lá do conceito para a igreja, tá bom? Cumpriu as responsabilidades todas, sobrou um dinheirinho, aí vai construir o prédio e vai fazer, sabe? Mas depois que o evangelista recebeu o dinheiro, cumpriu esses compromissos todos aqui do orçamento, do planejamento, e pode aproveitar o que sobrar, né? Depois de concluir os 6 passos anteriores, não há nada de errado em ter coisas que não sejam suas necessidades básicas. Aí a gente passa aquela questão do luxo, né? Deus nos deu tudo em abundância para o nosso prazer. A palavra prazer é a que está em jogo aqui, tá, irmão? Que está em consideração. O que lhe dá prazer? Eu quero comprar uma costela, fazer um churrasco, sabe? Coisas assim, sabe? A gente vai trocar a televisão, a gente vai trocar aqui o estofado que já está saturado, coisa parecida. Ok? Então, considerações importantes para nós. Vamos concluir a nossa lição trazendo algumas considerações que eu acho importante. Por um lado, aqueles que têm em abundância, que usando o texto de 1 Timóteo 6,17, deixa eu pegar aqui o texto de 1 Timóteo 6, versículo 17, ele diz assim, ó, preste atenção aí. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ok? Então Deus nos proporciona abundante para o nosso prazer. Então os ricos têm que ter essa mentalidade que o negócio tem que ser administrado na comunidade, né? Por um lado, aqueles que têm em abundância não devem se esquecer dos pobres. E aqueles que não têm em abundância não devem ter inveja dos que têm. Boa essa, né? Às vezes o irmãozinho olha para o outro e diz, irmão, tá bem, tem condição, tem isso, tem aquilo. Tem calma, vai com calma com esse negócio também, tá mesmo? Vai com calma para não criar problema, porque esse tipo de coisa às vezes acontece entre os pregadores, né? Fica olhando para o que o outro tem, fica olhando para o salário do outro, para os bens do outro e tudo mais. Isso gera um problema muito sério no meio da comunidade. Então tem cuidado com essas coisas. Quem deve administrar o dinheiro da família? Agora essa pergunta é boa, né? Quem deve administrar, é o homem ou a mulher? É a esposa ou é o esposo? Né? Aí ele tem um exemplo aqui, que na minha casa, o meu pai era assim como eu, era virado, né? Não parava, não se aquietava, Mas eu acho que assim como eu, né? Meu pai, ele, com essa idade de 60 anos, ele já estava enfrentando muitos problemas de saúde. Será que isso também vai acontecer comigo, rapaz? Tem que cuidar, né? Cadeira. Então, minha mãe, ela era muito ativa nessa questão da administração da casa, tinha muito cuidado, né? Então, nesse caso, meu pai era o ganhador, minha mãe era a que controlava. Meu pai era o gastador, minha mãe era a economizadora, né? Então, esse exemplo cai bem aqui, né? Então, entre meus avós, meu avô administrava o dinheiro. Entre meus pais, minha mãe. E entre nós, minha esposa e eu. Aqui em casa, eu tenho tomado essa direção, mas eu acho que a minha administração não é muito boa, não. Eu acho que a de Cláudia é melhor. Nos últimos dias eu tenho deixado muito assim, por conta dela, algumas coisas, né? Eu tenho assumido menos responsabilidade, até porque agora eu tô meio quebrado, né?
Então, uma coisa, mas eu não sou muito bom para administrar, não, reconheço isso. Bom, tá bem. Deixa eu ver aqui. Cada um administra sua própria renda, né? E assim, no caso aqui, existem esses casos realmente, cada um administra sua renda e quando tem uma coletividade, aí compartilha ali, contribui. O meu pai e a minha mãe, o dinheiro deles era um dinheiro só, né? Era o nosso dinheiro. Aí eles programavam o que fazer. Meu pai não era de sair fazendo conta, gastando dinheiro na rua. Meu pai nunca foi disso, não. Mas meu pai não se levantava assim para. Minha mãe é que tinha mais cuidado, né? Minha mãe é que tinha as iniciativas de investir, por exemplo, comprar roupa para nós, comprar alguma coisa para casa. Então era minha mãe que fazia isso. Meu pai não se metia nisso, não é porque ele fosse desleixado, desorganizado. Não, é porque ele deixou com minha mãe mesmo que ela cuidasse disso. Então meu pai trabalhava, trazia o dinheiro, entregava em casa e mamãe cuidava, né? É algo realmente muito interessante. Então, aqui em casa, eu tenho essa mentalidade também, né? O dinheiro que vem para casa é nosso. Nós temos que sentar, conversar e decidir o que fazer. Às vezes a gente não faz boas decisões, né? Mas deve ser assim. Em última análise, o marido é o responsável perante Deus por ser o provedor da casa. Olha, ser provedor, irmão, não significa ser administrador. Temos que ver isso aí, né? É a mesma coisa, a pessoa vem para a igreja porque trabalha no banco, aí chega, chega na igreja e os irmãos querem que ele seja, vá para a área de finanças, o tesoureiro. Não é bem assim, né? O que a coisa assim como o esposo precisa entender que ele encabeça isso por ser o provedor da casa diante de Deus, também a mulher, como esposa, é responsável por administrar bem o dinheiro. Como nós temos aqui um exemplo de Provérbio 31, que diz que aquela mulher virtuosa, ela fazia uma excelente administração financeira também. Às vezes, meus irmãos, em um casal, há um gastador e um poupador. Isso aqui é bem comum, né? O bom senso dita que o poupador deve administrar o dinheiro. Aqui em casa o poupador é Cláudia. Então, tem problema, né? Eu tenho que pegar essa lição e colocar mesmo 100% em prática, né? Mas se for o homem, olha só. Se o homem for o responsável pela administração, ele não deve ser mesquinho com sua esposa. E se for a esposa, ela não deve se esquecer que seu marido tem a palavra final. A mulher não pode, de repente, eu sou administrador e eu faço aconteça do meu jeito. Não, para aí, vamos conversar. É muito importante que um casal saiba administrar o dinheiro com sabedoria, pois o mundo está cheio de pessoas enganadoras que sabem como seduzir os outros com falsas promessas. Não se deixem enganar. Primeiro descubram na igreja, peçam conselho, conversem com os mais experientes. Se aquele investimento, aquela despesa considerável que vocês estão prestes a fazer, aquele investimento que estão prestes a realizar, se realmente é uma atitude sábia. Por outro lado, aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: mantenham-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse, nunca o deixarei e jamais os abandonarei. Palavra boa, né? Existem aqueles que até brigam pela herança deixada por seus pais, e mesmo nesses casos, a resposta clara de Jesus é: cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida não consiste na abundância de bens.
E ainda temos um caso especial de Moisés. Moisés, gente, ele abriu mão das bênçãos materiais do Egito e preferiu olhar para Cristo lá no futuro. Ele abriu mão daquilo tudo e voltou para sua família. O texto de Hebreus 12, 11, 26, né? Ele diz assim, como Moisés, né? Consideremos as afrontas de Cristo como maiores riquezas do que tudo que esse mundo possa nos oferecer. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, aqui a gente termina a nossa lição e espero em Deus, né, ter alcançado o objetivo de ajudar os irmãos a entenderem um pouco mais, juntamente comigo, dessa parte tão importante das nossas vidas, que é as finanças, né? As nossas finanças. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer a cada dia nessa graça maravilhosa, tá bom? Amanhã é domingo, vamos ao culto, né? Amanhã é domingo, vamos ofertar ao nosso Deus, vamos adorar o Senhor, né? Glorificar o seu santo nome, abraçar os nossos irmãos, rapaz, cantar, ouvir a palavra de Deus, ceiar, tudo isso. Que Deus nos abençoe. Eu volto na segunda, se o Senhor me permitir. Eu volto na segunda com mais um programa, o Abra a Sua Bíblia, e a nossa leitura comentada. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.